falando sobre amor. O texto bíblico de 1 João 4 diz assim, no versículo 7, o parágrafo do versículo 7 ao 12, texto para nossa meditação na noite desse dia. Amados, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, com poder e graça. Diminua eu, cresça o Senhor, e que o poder de Deus seja ministrado aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Há exatos 2 meses, aconteceu o Dia dos Namorados americano, Valentine's Day. Há exatos 2 meses para frente, vai ser o Dia dos Namorados do Brasil. E nessa data consumista, né, de lembrada aí, para ajudar um pouquinho o comércio, o Brasil principalmente está em crise. As pessoas, casais, principalmente namorados, de maridos e mulheres, alguns, fazem algum programa e declarações, presentes, e falam a respeito do amor. Mas não é deste amor que eu quero falar com vocês e conversar, e não é deste amor que a palavra de Deus nos fala. Amor de boca para fora, na maioria das vezes, porque eu passo o ano inteiro brigando, aquela confusão, aquela discórdia, e chega no Dia dos Namorados, eu amo, nossa, como eu te amo, dá até uma rosa. Olha lá, né, se não for pão duro. Ou é aquele amor que fala e se desespera. Já dizia uma frase que nós devemos demonstrar o amor em vida, porque depois que morre, não há como demonstrar esse amor, e aí só resta o remorso. A maioria das vezes que se você vê alguém desesperado ao redor de um caixão, é porque por vezes deixou de demonstrar esse amor em vida. E aí diz o pastor Cláudio Duarte, que a moça perdeu o marido, e aí quando o caixão achava a sepultura, ela desesperada foi para perto e começou: não me deixe, eu te amo, não, eu não quero, me leva contigo. E começou a falar que para levar com ela. E ela chegou muito perto, desbarrancou lá um pedaço da terra, e ela caiu. E para espanto de todos, o primeiro grito dela: me tira daqui! Não é sobre esse amor que eu quero falar. O amor ágape que eu quero mencionar, que é o amor mencionado aqui no texto bíblico. A língua grega é uma língua muito rica, e ela é mais detalhada em alguns aspectos, na maioria das vezes, do que a língua portuguesa. Por exemplo, para a palavra amor, que é uma só na língua portuguesa, no grego possuem 3 palavras totalmente diferentes: eros, ágape,
filéu. São 3 palavras para descrever o amor de uma pessoa para com outra. Ágape, eu vou falar no final, mas a primeira, eros, que é o amor de um marido para com a mulher, um amor mais no íntimo e sexual, que é o amor de carne. Filéu, a fidelidade vem dessa palavra, que é o companheirismo de um amigo para com o outro, a fidelidade de um amigo para com o outro, é o amor filéu. Mas o amor mais profundo mencionado aqui no Novo Testamento, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, que é o amor que Jesus demonstrou, e o amor que Jesus pregou, o amor com que Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas, é o ágape, que é o amor sacrificial, que deu a própria vida em favor do outro, ou seja, um amor que vai a ponto de entregar-se pelo outro. É sobre este amor que o texto bíblico nos fala. E o apóstolo João começa este parágrafo, onde ele vai falar do amor de Deus como o amor supremo. Ele começa nos convidando a pensar nesse tema com a seguinte palavra, o seguinte termo: amados. Com carinho e com muito respeito, com consideração para com seus leitores, que seríamos nós e aquele povo lá da antiguidade que estava sendo alvo primeiramente dessa carta, e para todos os nossos cristãos, ele nos chama de amados, e ao concluir essa carta, ele vai falar essa mesma palavra, lá no versículo 11, e aí ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Este é o assunto. Amemo-nos uns aos outros. Vamos repetir? Amemo-nos uns aos outros. Bastava dizer isso. Pois João está inspirado pelo Espírito Santo. João está falando no poder de Deus. E quando Deus fala, como nosso patrão, Pai, Senhor, nós devemos obedecer. Ele fala, a gente obedece. Só que Deus não é assim. Ele traz à nossa mente, por isso o nosso culto é racional, ele traz à nossa mente o ensinamento do porquê nós devemos amar uns aos outros. E ele começa dizendo: amados, venha cá, deixa eu ensinar algo para vocês. Amemo-nos uns aos outros. Por quê? A próxima palavra é essa. Por quê? Aí ele vai descrever 5 características do porquê nós devemos amar uns aos outros. Primeira característica: porque quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, preste atenção no texto, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a... Primeiro argumento: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não é nascido de Deus, não conhece a Deus, não tem condições de amar com um amor ágape. Agora, quem é nascido de Deus e conhece a Deus, consegue amar com amor ágape, porque é próprio Deus que habita no seu coração. Ele conhece a Deus. Ele não é mais apenas uma criatura que foi criado por Deus, mas agora ele é chamado de filho. E por ser filho, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, habita em seu coração. E o Espírito Santo habitando no seu coração faz Deus conhecido para essa pessoa, e essa pessoa passa a amar. Amém, queridos? Você já nasceu de novo? Porque o amor que procede de Deus, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Nasceu de Deus. Jesus, conversando com Nicodemos em João 8, o próprio João falando também,
Nicodemos pergunta: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus responde: Nicodemos, precisa nascer de novo. Nascer de novo. Aí Nicodemos, mestre, mestrado na lei, culto. Como assim, Senhor Jesus? Como que eu vou voltar para o ventre, já grandão desse jeito aqui, voltar para o ventre da minha mãe? Como assim nascer de novo? Aí Jesus: Nicodemos, tu és mestre. E me faz uma indagação dessa, né? Estou parafraseando, mas é mais ou menos isso que Jesus disse. Eu estou falando de coisas materiais, não estou falando de coisas físicas, eu estou falando de coisas espirituais. Nascer de novo no sentido de ser uma nova pessoa. E aí o termo lá é descrito como nascer do alto, nascer do próprio Deus. Quem entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser outra criatura, outra pessoa, ele é totalmente transformado, os seus alvos são diferenciados. Assim aconteceu comigo, tem acontecido comigo, meu irmão. Eu tinha alvos, eu tinha planos, eu tinha propósito, a minha vida ia para um lado e de repente Jesus entrou nela. E tudo mudou. Nascer do alto. Quem conhece a Deus, ele ama. Depois no versículo 8, ele dá a segunda argumentação, quando ele diz: pois o próprio Deus é amor. Vamos ler juntos o versículo 8, quando ele diz assim: aquele... Por que nós devemos amar uns aos outros? Segundo argumento, porque Deus é amor. Quando nós estudamos teologia, e vamos estudar a respeito de Deus, uma das matérias que nós vamos estudar é sobre o ser de Deus, é os atributos de Deus. Qualquer curso teológico que você for fazer, você vai estudar sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? As características de Deus. Onipresença, ele está presente em todos os lugares. Onipotência, ele tem todo o poder no céu e na terra. Onisciência, ele sabe de todas as coisas. Paz, longanimidade, bondade, são atributos de Deus. E dentre os atributos de Deus há um que é o amor. Só que esse, meus irmãos, ele é diferenciado de todos os atributos de Deus. O amor é o principal. Na verdade, o amor é a própria essência de Deus, o Todo-Poderoso. Deus é amor, ele é a própria essência do amor, ele é a imagem perfeita do que é amor. Ele é amor, não é apenas um atributo, é a própria essência do Todo-Poderoso. E o mais extraordinário de tudo, quando nós estudamos ainda na teologia sobre os atributos, os teólogos costumam diferenciar dois tipos de atributos: atributos comunicáveis, atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis: Deus comunica uma parcela pequena, mesmo que pequena, né, destes atributos aos homens, aos seres humanos. Atributos não comunicáveis: não tem como Deus comunicar esses atributos com o homem. Ele é onipresente, nós somos limitados a estarmos num só lugar ao mesmo tempo, né? Não tem como a gente estar em dois lugares, três, mas Jesus não, Deus não. Jesus e Deus estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é um atributo incomunicável, é só Deus que tem isso. Mas o atributo principal, preste atenção, o atributo que é a própria essência de Deus é um atributo comunicável. O homem pode ter parcela deste atributo. E ele comunica, Deus comunica do seu amor. Por que nós amamos, devemos amar uns aos outros? Porque o próprio Deus é amor. Aleluia. Quando nós passamos a ser de Deus completamente, Deus passa a habitar em nós, dirigir a nossa vida, a nossa família. Esse amor, ele se torna algo vivo no nosso coração e através de nós, dos nossos atos. Pois Deus é amor.
e Ele está em nós, nós amamos como Ele amou. Terceiro, Deus nos ensinou e fez a maior declaração de amor da humanidade. Por que nós devemos amar uns aos outros? Porque quem é nascido de Deus ama, porque Deus é amor e porque Deus nos ensinou o amor. João 3,16, eu acredito que nenhum de nós, talvez, precisemos abrir nossa Bíblia lá para dizer e descrever o que está escrito em João 3,16. Vamos lá? Quem lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior declaração de amor já ouvida na história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho de tal maneira tão extrema, tão profunda, que Ele deu o seu único próprio Filho. Quem te ama tanto assim? Nem seu pai, nem sua mãe. Deu a própria vida, deu o único Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele deu por amor. Então é uma declaração de amor que não ficou somente no papel, não ficou apenas descrita, falada por Jesus. Não, meus irmãos, o próprio Jesus falou isso aqui, vivendo isso aqui. Porque a prova de amor é essa. Quer provar o amor? Seu namorado pediu uma prova de amor para a namorada. Ou a namorada pediu para o namorado. Eu te amo, mas será que me ama mesmo? O que demonstra esse amor? Qual atitude prática? Meus irmãos, porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Como já diz o poeta, as palavras elas ensinam, mas os exemplos eles arrastam, eles os comissionam. Os exemplos nos ensinam com muito mais particularidade. Foi assim que Jesus nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a amar amando. Assim como Jesus ensinou sobre humildade, sabe como que Jesus foi ensinar sobre humildade? A Bíblia fala que eles se reuniram numa casa. A Bíblia fala que Jesus pegou uma toalha, uma bacia com água, e começou a lavar os pés dos seus discípulos um por um. Pedro, mais afoito, falou: não, isso aí é para coisa do escravo mais simples, o empregado mais simples da casa, o próprio mestre vai lavar meu pé? Não. Jesus fala com ele: Pedro, se não lavar, não tem parte comigo não. Aí Pedro, na mesma hora: pode lavar até mais. E aí Jesus lava o pé de um por um, pés empoeirados de um tempo onde não tinha, as estradas não eram pavimentadas, lugar seco, cheio de poeira. E Jesus lavou o pé um por um, e ao terminar esse fato, João diz que Jesus começou a ensinar que maior é o que serve. Humildade e serviço. É assim que Jesus ensina. Como é que você tem ensinado? Como é que você tem demonstrado o seu amor? Vivendo como este mundo vive, cheio de ódio e indiferença, onde ninguém se importa com ninguém mais, onde o importante é o meu umbigo, talvez máximo é minha família, máximo eu mesmo. Se for para mim, eu faço. Talvez alguns, nem para ele mesmo, não está amando nem a si mesmo. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós. Tem gente que nem se ama. Quarto, o próximo versículo vai dizer que como cristãos, portanto, devemos amar uns aos outros, já na conclusão.
ele dá uma pausa e ele diz assim, ó, versículo 9, ele fala da declaração, né? Acompanhe comigo a leitura. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, não ficou apenas em João 3,16, mas Jesus veio, morreu por nós. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Havia no templo um altar chamado de altar de propiciação, onde um cordeiro era imolado para ser propiciação dos pecados da humanidade. E aí dos judeus ali naquele momento, né? E aí Jesus, ele se tornou o cordeiro perfeito, e o amor que ele tem por nós e o sacrifício que ele fez por nós, ele foi propiciação, ou seja, foi no lugar dos nossos pecados, em lugar da nossa morte, ele morreu por nós. Ele fez a declaração, ele ensinou o que é amor. E aí o versículo 11, então, como quarto argumento, ele diz assim: amados. Olha que profundo, irmãos. Como é que ele começou? Amados. Como é que ele termina? Amados. Vamos juntos? Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É o mínimo que podemos fazer em troca, não é verdade? Viver o amor, pregar, falar, amar, cuidar, se interessar. Tem gente que acha que amar é doar uma cesta básica. Não, que é isso? Isso não é amor. Faz parte. Mas amar é se interessar, é motivar o outro. Você vai conversar com o outro, você dá dica para ele, você ajuda ele, ele te ajuda, um pelo outro, e nós vamos caminhando, nós vamos sendo animados pelo Senhor e através uns dos outros. É um cuidando do outro, é um pelo outro. É assim que viviam os primeiros cristãos. E aí, como quinto argumento, fazendo parte dessa conclusão também, o quarto e o quinto é a conclusão, ele diz no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim venceremos, assim o mundo vai conhecer e saber que Deus existe. Sabe como é que Deus vai ser manifestado nesse mundo? Quando eu e você, que somos hoje os pés, as mãos, o corpo de Jesus neste mundo, amarmos como Ele amou. Oh, irmãos, está para chegar o tempo em que os cristãos serão conhecidos não como os que leem, vivem, levam a Bíblia para a igreja, não. Os cristãos serão conhecidos como aqueles que vivem a Bíblia, que têm a Bíblia no coração, porque amam. A essência do cristianismo é o amor. A essência dos 10 mandamentos é o amor. Olha como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos. Amem a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Se amar ao próximo como a ti mesmo, você não furta, você não adultera, você não tem inveja, você não cobiça, você não faz nada daquelas coisas que são pecado. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outro Deus acima de Deus, você não vai ter outro ídolo, você não vai ter, não vai usar o nome de Deus em vão, vai guardar os mandamentos de Deus. Então é isso, irmãos, é o amor. Conto-lhes uma história para encerrar e orarmos. A história de Tess. Depois nós vamos ouvir mais uma canção pela família do nosso irmão. Se quiserem vir de uma vez, pode vir.
A história de Tess é a da história de uma menina de aproximadamente 6 anos, dos Estados Unidos, que numa noite estava no seu quarto ainda acordada, ouviu o pai e mãe chorosos conversando no quarto, a porta um pouco entreaberta, né? E ela, pé por pé, vai até aquele quarto do pai e da mãe dela, e aí o assunto é: nós vamos ter que vender a casa. Nós não temos condições de pagar o tratamento do Andrew, o menino de 4 anos, irmão de Tess. Nós não temos esse dinheiro, nós não temos esse valor. Ele está com tumor no cérebro e nós não temos condição. E aí eles choram e ela escuta, acorda cedo. Nos Estados Unidos não tem muito perigo. Naquela época ainda não é mais antiga ainda, né? A Tess acorda antes de todo mundo, ouvindo essa história, vai ao seu cofre, pega o cofrezinho, o porquinho dela, sai de casa, vai até a farmácia que ficava no mesmo bairro. Chegando na farmácia, ela entra rápido e derrama as moedas do seu cofrinho no balcão da farmácia, que fazem aquele barulho, e o farmacêutico, o dono da farmácia, fala assim: menina, o que é isso? Estou aqui conversando com meu irmão que chegou de Chicago, meu irmão é importante, é médico, e você vem fazendo essa bagunça? E a menina: eu vim comprar um remédio, porque meu irmão precisa de um milagre, de um remédio que possa fazer um milagre na vida dele, porque ele está com tumor no cérebro, e contou a história, e eu preciso de um milagre, está aqui o dinheiro que eu tenho. Será que dá para comprar esse remédio? O farmacêutico olha, não dá muita atenção, o irmão: o que o seu irmãozinho tem mesmo? E aí o irmão então pega aquela menina pela mão, pega aquelas moedas e conta as moedas, $1,11. Pega aquele dinheiro, coloca no bolso, pega na mão da menina e pede a ela: vamos à sua casa. Esse médico se chama Dr. Carl Armstrong. Essa história se chama O Preço de um Milagre. E aí ele vai até a casa, conversa com os pais. Esse médico era um dos principais neurocirurgiões dos Estados Unidos, professor da Universidade de Chicago, diretor do Hospital de Chicago. Ele pega essa família, leva para Chicago, passam lá os dias, e o Andrew faz a cirurgia que precisava e volta curado para dentro de casa. E uma outra noite, pai e mãe conversavam e a Tess ouvindo: como pode algo assim? Isso não é coincidência. Imagina, os melhores médicos dos Estados Unidos, o melhor hospital. Como assim? Quanto não custou essa cirurgia? E a Tess entra correndo no quarto e fala: mamãe, papai, custou $1,11. Custou o amor. O amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. Isso que a igreja precisa fazer. Vamos ouvir a canção.